Ora, em primeiro lugar, começava por agradecer a presença de todos e saudar o engenheiro Agnaldo Figueiredo, diretor do agrupamento, que desde a primeira hora se predispôs comigo a desenvolvermos esta atividade em prol da paz. Também agradecer a presença do Sr. Subsecretário de Estado, Dr. José Cesário, que quis vir aqui dar o seu testemunho. Como sabem, ele esteve em Paris há muito pouco tempo e terá certamente um testemunho e uma mensagem que calará mais fundo no nosso ser. Também agradecer ao Sr. Presidente da Câmara de Mangualde, ao Dr. João Azevedo, que também se predispôs a estar presente, às restantes individualidades, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nova do Castelo, que também quis connosco estar neste evento, neste acontecimento pela paz. Ora, o motivo que nos traz aqui hoje é que nós pertencemos a uma escola. E ao pertencermos a uma escola, somos referentes da educação. E sem pessoas cultas e educadas, não será possível haver mais tolerância. Quanto menos cultura as pessoas têm, menos tolerantes são. E, portanto, é de saudar a presença dos pais com os seus filhos, que lhe ensinem esses valores da solidariedade, da fraternidade e da igualdade, que, como todos sabem, vem da longínqua, mas sempre atual, Revolução Francesa de 1789. Numa altura em que o mundo padece, de facto, de grandes e graves problemas, nós não podemos estar aqui só pelos nossos irmãos franceses. Devemos estar pelos franceses, mas por qualquer ponto do mundo onde haja injustiça, onde os mais pobres ou mais desfavorecidos são de facto oprimidos e onde haja qualquer forma de terrorismo. Esperávamos nós, e tantos pensadores passaram por este mundo, que no século XXI, numa idade contemporânea com tanto desenvolvimento, os homens soubessem resolver as suas diferenças pela via do diálogo e não pela guerra. Ora, deste momento, desta vigília, vai também acontecer o seguinte: vamos, de seguida, em primeiro lugar, um minuto de silêncio pela paz no mundo. Ora, penso que já passou um minuto. Portanto, esta vigília, penso que não será espaço para grandes discursos nem para grandes delongas. No entanto, temos que nos recordar de algumas frases célebres, de algumas pessoas, de algumas personalidades que ajudaram a mudar este mundo contemporâneo em que vivemos. Um deles, John Fitzgerald Kennedy, dizia-nos: o laço essencial que nos une é todos habitarmos este pequeno planeta. Todos respiramos o mesmo ar, todos nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos e todos somos mortais. E para terminar, uma figura bem presente na história mundial, Nelson Mandela, que nos dizia: a única arma para melhorar o planeta é a educação com ética. Ninguém nasce, de facto, se não tiver ética. Se uma pessoa odeia outra pela cor da pele, pela sua origem ou ainda pela sua religião, não está de facto a fazer nada nesta terra. Para odiar as pessoas, precisamos aprender. E se podemos aprender a odiar, também podemos aprender a amar. Nelson Mandela. Ora, depois disto, eu ia dar a palavra ao Sr. Diretor do agrupamento, que nos vai dar uma mensagem. Sr. Presidente da Câmara de Mangualde, Sr. Presidente da Câmara de Nova do Castelo, Sr. Secretário de Estado, as minhas desculpas pela falta de protocolo, meus caros amigos, estamos aqui reunidos nesta vigília, uma vigília pela paz. Pela paz no mundo, mas naturalmente pelos acontecimentos recentes, nomeadamente pelo massacre de Paris. E estamos aqui tristes, acabrunhados, de alguma forma irritados com o mundo em que vivemos. Mas penso ter cabimento eu dizer que nós não podemos ver o terrorismo como uma fatalidade. O terrorismo não pode ser visto por nós como uma fatalidade. Não podemos comportar-nos como os carneiros a caminho do matadouro à espera da nossa vez. Não podemos. O terrorismo não é uma fatalidade. E há coisas que nós podemos fazer no sentido de tornar o nosso país, o nosso planeta, a nossa Europa, o nosso universo mais seguro. Uma delas
que eu penso que é um dever de cidadania, que tem cabimento para qualquer de nós, é exigir dos nossos governantes leis claras que nos protejam. Leis que não permitam que nas nossas cidades, e quando digo nossas, digo nas nossas cidades europeias, ao nível da comunidade em que estamos inseridos, não podem, dentro destas cidades, haver zonas onde as leis, os costumes, a cultura que impera não é a nossa cultura europeia, mas é uma cultura estranha para nós. Isto, do meu ponto de vista, é totalmente inaceitável e é um ninho, no fundo, destes extremismos, destes radicalismos que depois campeiam e descambam no terrorismo. E eu acho que isto é algo que nós devemos exigir dos nossos governantes. Leis claras, que sejam respeitadas por todos e que nos permitam viver em harmonia, em tolerância, de acordo com os nossos valores tradicionais. Acho que isto que é fundamental. Outra também, que também nos deve merecer reflexão, é leis que permitam que os nossos serviços de informação possam de facto fazer o seu trabalho, possam saber os movimentos dos radicais e, no fundo, nos possam conferir maior tranquilidade. Há ainda outra questão que me parece importante a esta altura. Nós falamos de fraternidade, falamos de igualdade, mas nós temos que pensar que a igualdade implica sempre a reciprocidade. E reciprocidade é tratar como somos tratados. E eu queria dizer-vos que há coisas que nós na Europa fazemos, mas eu entendo que nós não fazemos bem. Ou temos que fazer melhor, temos que exigir melhor. A Câmara Municipal de Lisboa, para vos dar um exemplo, vai construir uma mesquita em Lisboa. Muito bem, que faça a mesquita em Lisboa e que paguemos essa mesquita. Mas nós, se quisermos construir uma igreja na Arábia Saudita, nós não o podemos fazer, não nos autorizam a fazê-la. E isto não é reciprocidade. E a reciprocidade implica que, de facto, não existe igualdade. E nós não podemos concordar com este estado de coisas. Nós precisamos ter igualdade e a igualdade faz-se também de reciprocidade. Isto é fundamental. Por outro lado, nós não podemos permitir que haja culturas, que haja hábitos que campeiam entre nós e que nos obrigam a nós, nos países longínquos, atitudes que aqui não podem ser. Essas situações são coisas para as quais nós não podemos estar disponíveis a aceitar. Nós estamos aqui porque amamos a liberdade, desejamos a liberdade, amamos a liberdade, mas se for preciso, nós não teremos dúvidas em lutar pela liberdade. E era este sentimento que eu gostava de transmitir nesta noite de vigília em favor da paz. Muito obrigado. Agora vai usar a palavra o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, que nos irá apresentar um testemunho ou uma mensagem, porque ele esteve há pouco tempo nesses tristes acontecimentos de Paris. Muito boa noite a todas e a todos, Sr. Presidente da Câmara, meu caro Agnello. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar-vos a todas e a todos por esta iniciativa. A vossa escola, as vossas escolas, este agrupamento, estas crianças, os alunos, os pais, os professores, a comunidade educativa no seu todo. Estais de parabéns, porque este não é um momento para fazermos de contas que não temos nada a ver com isto. Nós portugueses, muitas vezes, talvez por estarmos um pouco na periferia de tudo, fazemos de contas que alguém há de resolver as nossas coisas. Alguém a tratar dos problemas. Não serão nunca nós. Mas talvez tenhamos percebido nos últimos dias, eu diria, nestes últimos tempos, que não é bem assim. Quando nós vemos gente como nós, gente que foi criada connosco aqui, lado a lado, morrer numa praia na Tunísia, ou ir ver um espetáculo e ficar lá dentro daquela casa de espetáculos de Paris, ou um homem que vai fazer um trabalho, transportar as pessoas que transportava todos os dias e no momento estava a aguardar pelos seus clientes, é liquidado. Quando nós vemos isto acontecer, percebemos que isto também pode ser connosco. Isto tem de ter uma consequência, e a consequência maior, repito, é não ignorarmos as coisas. É refletirmos sobre elas conjuntamente com as crianças, com os nossos filhos,
percebermos o que é o mundo de hoje. O mundo tem mudado a uma velocidade impressionante. Nós dizemos quase todos os dias que há coisas muito boas, a economia globalizou-se, hoje há uma circulação permanente de tudo, de capitais, de mercadorias, de pessoas. Nós temos de perceber que também circula tudo o que é de bom e tudo o que é de mau. E daí ser tão fundamental, portanto, uma coisa essencial, que é nós estarmos plenamente compenetrados daquilo que é a realidade deste mundo. Discuti-la com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos alunos, é absolutamente indispensável. Eu acredito que não precisamos de pôr de parte as nossas convicções mais profundas, os princípios em que fomos educados, em que fomos criados, não precisamos de os pôr de parte para podermos ir em frente, construir o tal mundo melhor, porque nós toda a vida lutamos. Acredito sinceramente nisso, mas só o conseguiremos fazer se efetivamente não nos afastarmos dos problemas. E muitas vezes nós afastamos-nos dos problemas. Isto acontece um pouco de todo lado. Por isso eu venho aqui cumprimentar esta comunidade educativa, e venho aqui naturalmente evocar aqueles que partiram. Os que não eram portugueses e os que eram portugueses. Todos eles. Esperar que nada disto tenha sido em vão. Que isto tenha servido para nos fazer, repito, estarmos mais compenetrados e conscientes daquilo que é a realidade de hoje. E que não ponhamos de parte princípios essenciais relativamente aos quais fomos criados. A tolerância, o humanismo, o personalismo cristão, que são a base da nossa sociedade. Por isso, termino cumprimentando-vos e, no fundo, incentivá-vos para continuarem, para prosseguirem nesta tarefa enorme, porque tudo passa pela educação. Vai usar agora da palavra o Sr. Presidente da Câmara. Muito boa noite, Sr. Secretário de Estado das Comunidades, Dr. José Cesário. Cumprimentar o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde. Cumprimentar o meu colega e amigo Francisco Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo. Dizer-vos que obrigatoriamente tinha que estar nesta vigília. Todos nós acreditamos, e eu não tenho dúvidas mesmo, que todos nós acreditamos que os princípios da solidariedade, da liberdade, da tolerância, da fraternidade são princípios que nos tocam a todos nós. No entanto, também é preciso dizer que a tolerância tem que ser feita não só nos atos físicos, mas também no pensamento. E esta ferida aberta entre o Oriente e o Ocidente tem muitos responsáveis. Não tem só responsáveis de um lado, tem responsáveis de um lado e de outro. Tem responsáveis que começaram guerras e que acabaram guerras. Tem responsáveis que pararam as guerras, que as suspenderam e porque depois tiveram interesses económicos, nomeadamente na venda do petróleo, recomeçaram as guerras. E portanto não é difícil nem é fácil perceber quem são os mais culpados ou os menos culpados. Mas eu queria subscrever de uma forma muito objetiva a expressão que o Dr. José Cesário usou no fim da sua intervenção: a educação. Nós temos que insistir na educação das novas gerações. Podem-me dizer que o principal ator desta guerra em Saint-Denis, em Paris, foi um jovem que estudou num dos melhores colégios de Bruxelas. Propinas caríssimas, suportadas pelos pais de origem marroquina. E que nessa escola certamente teve as melhores condições de educação que podia ter. Certamente teve melhores que qualquer um de nós. E deu num terrorista, num criminoso. No entanto, eu acho que essa anormalidade está fora da lei. E estes homens e mulheres que fizeram perder a vida de centenas e de centenas de pessoas são os fora da lei. E
portanto, nós temos que ser implacáveis com os fora da lei, naquilo que é a nossa educação e a promoção da nossa educação e da educação dos nossos jovens nos nossos territórios, mas também ser implacáveis naquilo que o engenheiro Aguinaldo Figueiredo disse, que é não ter medo de estar juntos e de combater este flagelo. Como digo, e termino, há muitos culpados, de um lado e de outro. É preciso ter o sangue frio para poder perceber quem foram, ter também a capacidade e a coragem de afirmar que há muitos culpados, porque eu não gostaria de falar nas teorias de conspiração. Mas não é por acaso que a França fez a sua intervenção passado 48 horas junto de complexos de criminosos na Síria. Não foi por acaso que a França, passados 24 horas a 48 horas, conseguiu abater centenas de caminhões cisterna que transportavam petróleo para ser vendido no mercado negro. E, portanto, é isto que está em causa. É saber como é que a Europa e o Ocidente vão reagir mais rapidamente, pondo de parte os interesses, e esses interesses, por vezes, massacram as populações. É isto que eu vos tenho para dizer. Muito obrigado. Ora, agora vamos ter um pequeno momento musical. 3 alunas do agrupamento vão cantar um tema sobre a amizade. Um amigo é um bem, um tesouro que se tem. São as vozes, as estrelas que nos guiam mais além. São momentos bons e maus nesta estrada percorrida. Digo mais, não vos trocava por nada desta vida. E talvez um dia chegue a hora do adeus, deixar-vos-ei com pena, amigos meus, mas mesmo longe, vós estáis perto ao pé de mim, pois entre amigos é assim. Um amigo é um irmão, o nosso pensar, nossa mão. Meus amigos estão aqui e para vós canto esta canção. O tempo voa nestes instantes e já estamos de partida. Digo mais, não vos trocava por nada desta vida. E talvez um dia chegue a hora do adeus, deixar-vos-ei com pena, amigos meus, mas mesmo longe, vós estáis perto ao pé de mim, pois entre amigos é assim. E talvez um dia chegue a
Ora, depois deste lindo momento musical pela amizade, e nada melhor que ser cantado por crianças. De facto, elas são o melhor que o mundo tem, e aqui está um exemplo de 3 delas. Aliás, já que aqui estas individualidades aqui presentes falaram sobre a educação, não nos podemos esquecer de um pai de família oriental a falar com um jovem menino de 3 anos e pouco, quando a criança perguntava pelas armas, e ele a dizer que as armas deviam ser combatidas com as flores que deu, como sabem, nos telejornais no horário nobre. Ou também aquele jornalista que perdeu a esposa, identificou-a, e as primeiras palavras não foram de vingança, foram de amor pela mulher que tinha partido, pelo filho e pela paz. É essa gente que nos dignifica, são esses exemplos que os pais devem transmitir aos filhos em prol de uma educação mais justa, de uma sociedade mais tolerante e mais fraterna. E antes de concluir, agradecia que todos nós depositássemos um pequeno contributo no memorial à volta da fonte e que fizéssemos um círculo e acabássemos, como eu tinha combinado com o Sr. Secretário de Estado, com o hino português, que tão bem engrandece a nossa história e tem provado que ao longo dos séculos temos sido uma sociedade tolerante. Ora, e agora, antes de terminarmos, então agradecia que todos terminássemos esta vigília pela paz com o cantar o nosso hino tão belo, o hino português. 1, 2, 3. Herói. Este momento simbólico, agradecer a presença de todos e mais uma vez Mangualde, aqui na presença do Sr. Presidente da Câmara, deu uma prova de solidariedade ao mundo. Bem-ajam e sempre a favor da paz.